eu queria convidar todos os palestrantes a abrirem os seus microfones e, Alisson, isso, interromper o compartilhamento para que a gente possa, temos muitas perguntas aqui, e só lembrando aos internautas que nos estão vendo, as perguntas podem ser enviadas pelo e-mail mcg-webinários@fapesp.br. E eu gostaria de pedir para vocês responderem muito objetivamente, muito rápido, porque temos muitas questões relevantes e importantes. A primeira delas que apareceu é para Maria Fernanda, e a pergunta é o seguinte: gostaria de saber por que os projetos de urbanização de favelas não podem ser considerados como voltados à adaptação e como essas intervenções de urbanizações de favela podem ser focadas na adaptação. Olá, obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. O que seriam soluções de adaptação para áreas de favela? É essa a pergunta? Exatamente. Bom, a gente, quando a gente está trabalhando com urbanização, né, a gente está trabalhando com todos os aspectos desse sistema complexo que é a cidade, né, e a urbanização da favela não é diferente disso. Na verdade, as favelas são parte integrante da cidade, são, enfim, elas só estão excluídas do ponto de vista da falta de acesso a saneamento, pavimentação, falta de regularização fundiária, etc. Mas elas são parte da favela, da cidade, né? Então, o que realmente me parece, e por isso eu destaquei esse ponto, é que a gente aborda ainda, apesar a partir da década de 90 no Brasil e no mundo, né, em termos de urbanização de favelas, a gente ainda tem uma perspectiva sobre essas áreas diferente da forma como a gente aborda o restante da cidade, que é o que a gente chama de cidade formal. Então, eu estou me referindo à necessidade de realmente trabalhar essas áreas e os projetos de habitação e urbanização de favelas com a mesma perspectiva de adaptação que a gente trabalharia todas as demais áreas e, particularmente, preocupada com a integração dessas áreas com as áreas formais. Então, não haveria uma diferença particular, apenas uma mudança de perspectiva na medida em que a gente... Estamos tendo problemas de conexão da internet com a Fernanda. Bom, então vamos passar para a próxima questão. É uma questão relativa à questão de conforto térmico, né? A pergunta do Gilberto Janus era como resolver as questões de conforto térmico em habitações de baixa renda ou em regiões de habitação precária que, obviamente, dominam as grandes cidades brasileiras. Desculpa, Paulo, essa pergunta foi para mim, a minha conexão caiu por alguns minutos. Nós vimos, caiu, então já passei para a próxima pergunta, e a pergunta é, genericamente, para todos vocês, como resolver as questões de conforto térmico em habitações de baixa renda ou em regiões de habitação precária que predominam nas grandes cidades brasileiras? Bem, eu acho que solução. Claro que há soluções. Na primeira das soluções seríamos nós imaginarmos outras estruturas mais híbridas que pudessem começar a agregar, por exemplo, tetos verdes, paredes verdes, o tratamento dos espaços livres no entorno dessas habitações. Apesar de eles serem restritos, nós temos sempre condições de usar materiais mais brandos, que tenham menos a capacidade de absorverem a radiação solar e depois ir liberando isso pelo efeito de radiação à noite. Nós temos todo um conjunto, temos todo um arsenal que os laboratórios de conforto ambiental das escolas de arquitetura já desenvolveram e que permitem justamente enfrentar esse problema do desconforto em habitações muito densas.
nós temos, na primeira das condições, é imaginar até que adensamento numa cidade não é totalmente ruim. O adensamento é até uma forma de você melhor ocupar o espaço urbano. No fundo, nós temos que ter melhores técnicas, melhores instrumentos para trabalhar isso, de forma que a gente não crie essas armadilhas de calor, que absorvam o calor e não consigam ir liberando ele de uma maneira mais razoável. Então, nós temos uma série de instrumentos já em possibilidade de uso, alguns exemplos já conseguiram, e é isso que a gente tem que procurar. Como fazer essas habitações se tornarem mais amigáveis ao clima? Encontrei isso na internet. Ok, Paulo. Tem uma pergunta aqui para o Alisson, sobre a questão das migrações. É uma questão também relevante, que é que a transição das cidades e sua adaptação às mudanças climáticas poderia ser melhorada com uma política mais assertiva de incentivo à migração das áreas rurais para áreas urbanas, para cidades menores, e reduzir o fluxo nas grandes metrópoles. Quer dizer, isso poderia ser pensado como uma solução de adaptação às migrações? Como é que você vê isso? Eu acho que a questão da mobilidade ela pode ser vista, Paulo, em duas óticas, né? A migração ela pode ser tanto uma resposta de adaptação, no sentido positivo, né? Por exemplo, né, as pessoas que buscam melhores condições de vida, ou, enfim, ou fugir de determinadas situações de perigo. Mas as migrações elas podem também gerar um processo de superadensamento das cidades que gera seus impactos negativos, né? A questão das migrações ou da forma, né, como eu coloco mobilidade de uma forma geral, não apenas nos movimentos migratórios, mas a mobilidade metropolitana, eu acho que cada vez mais as cidades, né, as grandes áreas metropolitanas, a gente pega, por exemplo, o caso de São Paulo, né? São Paulo você tem hoje basicamente três regiões metropolitanas se conurbando, né? Baixada, Campinas e São Paulo. A tendência é que as cidades e as pessoas se tornem cada vez mais móveis em movimentos de curta distância, né? Desculpem, é que o vídeo... Isso. Por um lado, né, cada vez mais nós teremos movimentos de curta distância, e isso por si só é um processo de adaptação, né, as funcionalidades, a busca de serviços, de bens e de emprego nas cidades. Por outro lado, isso já é uma tendência que tem se verificado, né, os movimentos de longa distância tendem a ser cada vez menores, né, e hoje nós já somos praticamente 82% de população urbana, então os estoques de população rural futuramente serão muito baixos, né? Então, basicamente, nós teremos migrações urbano-urbano, talvez entre cidades menores e maiores, em que os mesmos problemas de urbanização serão comuns, né? Então, acho que a questão rural-urbana ela não tende a ser uma questão central. Acho que a grande questão central é melhorar os mecanismos, ou como que essa hipermobilidade metropolitana possa assegurar a essas pessoas, né, um processo de adaptação e melhoria nas suas condições de vida. E a gente fala de melhoria nos sistemas de transporte, grandes equipamentos públicos, para que essa população se adapte ao ambiente urbano de uma forma melhor. Ótimo. Fátima, você tem trabalhado bastante com a questão do setor de transporte nas grandes cidades, não só em São Paulo, mas também nas outras grandes capitais. Quer dizer, você vê alguma perspectiva na mitigação de emissão do setor de transporte no Brasil a relativamente curto prazo, ou nós vamos ter que continuar convivendo com a matriz de transporte como nós temos hoje? Bom, existem várias opções, né, para a redução dessas emissões, e isso é sempre colocado na pauta, mesmo, por exemplo, quando foi discutida agora a licitação das linhas de ônibus em São Paulo, é colocada uma redução. Mas aí é um embate enorme, né, sempre existe uma participação muito grande, né, do pessoal do setor de transporte, e sempre dificulta, né, essa entrada de veículos mais limpos, né? Isso é uma questão importante. Acho que também tem uma questão no transporte que a gente sempre pode otimizar, né? Por exemplo, a gente pensa assim, em termos de número de veículos, os ônibus
tem um número de veículos muito menor do que o veículo, né, leve, mas, por outro lado, ele roda bastante. Então, um sistema de transporte mais limpo para transporte de massa é muito benéfico, porque a população ela também fica exposta muito mais às emissões de veículos pesados, quando está lá no ponto de ônibus, né, quando está circulando, né, indo para o trabalho, voltando. Então, tinha que ser realmente reforçada a questão de ter um sistema de transporte mais limpo, né, e melhor. Porque o que também a gente está observando, né, e não é só em São Paulo, mas principalmente, é essa migração para esses transportes de aplicativo. Então, você piora o trânsito, você acaba, se a gente for olhar na última pesquisa do metrô, a gente não observa um crescimento grande no uso do transporte coletivo, mas sim um grande crescimento no uso de aplicativos. Isso tem um problema, né? Porque você acaba aumentando o congestionamento, aumentando a emissão, aumentando um monte de problema. Então, a ênfase em transporte limpo, silencioso e rápido, ela é prioritária, né? Eu acho que é algo mais ou menos de consenso, né? Nós temos aqui uma pergunta da Patrícia Morelato. Como a ecologia urbana e a preservação dessa biota, florestas urbanas, grandes parques, etc., pode melhorar a condição das cidades e sua adaptação às mudanças do clima? A restauração ecológica urbana é uma solução ou ação relevante, já que as áreas verdes são socialmente democráticas quanto ao uso pela população? Essa pergunta, Paulo, Quem pegar. Eu tenho uma visão muito, acho que talvez prática, talvez chamar a atenção a algum fato, não sei se os colegas podem ajudar, mas se a gente olha a distribuição de áreas verdes na cidade, a gente vai observar que ela é muito desigual, né? Então, a gente tem bairros que mantêm uma taxa de arborização muito alta, e a gente vê esse velho problema do planejamento, do crescimento desorganizado, em que áreas vão sendo ocupadas, mas ocupadas de uma forma em que não sobra uma árvore. Então, a questão da distribuição, é claro que sempre ajuda inclusive você tem essas áreas que são, né, com construções muito precárias, em que era importante até para o balanço de temperatura, mas o que a gente observa depende muito desse uso do solo de uma forma mais planejada, né? Fátima, complementando... Desculpa. Pode ir, depois eu vou. Não, tem uma questão que chamou muita atenção no relatório, né, no capítulo sobre ecossistemas e biodiversidade, é essa menção, né, de que a distribuição dos serviços ecossistêmicos tende a ficar cada vez mais desigual. E essa é uma questão muito interessante, porque a natureza está sendo, nas grandes cidades, cada vez mais comodificada, né? A gente olha, não sei o caso específico de São Paulo, mas em Belo Horizonte, quando se vai lançar um grande condomínio de luxo, um dos itens à venda temos uma reserva particular, somos vizinhos disso, daquilo. Então, a natureza, essa regulação climática, esse serviço ambiental, né, que as matas, enfim, que a natureza, né, oferece, proximidade de corpos hídricos, etc., ela tem sido incorporada ao capital imobiliário como instrumento de venda e, obviamente, nesse sentido, alijado da população com poder socioeconômico menor. A natureza, a cidade a qual a população socioeconomicamente mais vulnerável tem acesso, são as áreas de risco, né? As encostas, as áreas a 6 metros de espelho d'água, né? As áreas sujeitas à inundação. Essa é a natureza do desastre, digamos assim, que é os mais pobres, né? Acho que essa é uma questão acho que central colocada pela Patrícia Morelato, é que a gente precisa criar políticas que revertam essa tendência de comodificação da natureza no espaço urbano. Caso contrário, a gente vai agravar a segregação socioeconômica a partir do encarecimento dos serviços socioambientais, né, ou dos serviços ambientais. Eu queria só destacar, para completar, que a gente tem uma lacuna de pesquisa importante nessa área, porque a gente tem pouco conhecimento quantitativo dos reais ganhos que a gente pode ter com esse tipo de investimento, né? Então, a gente tem muito conhecimento qualitativo e uma expectativa enorme sobre os benefícios
da inserção de áreas verdes e preservação dos serviços ambientais Isso, a internet dela está falhando, de novo. Mas a gente tem pouco conhecimento. Mas a gente tem pouco conhecimento. Acho que está falhando de novo a internet, né? Sinto muito. Bom, mas veja, gente, eu acho que é interessante que 3 das apresentações enfatizaram a questão das desigualdades sociais, né, pelo que eu lembro. E acho que é interessante, quando eu vejo, por exemplo, essas propostas de cidades verdes, etc. e tal, olha, isso é muito bonito para bairros da classe média e classe alta, mas vai falar disso para um morador da Rocinha, para o morador de Heliópolis, por exemplo, que é a maior favela daqui de São Paulo, e assim por diante. Então, na verdade, são soluções, claro, muito desejáveis, bonitas, mantém a cidade verde, mas que, no fundo, acabam aumentando as desigualdades. São soluções para os bairros ricos e que não se aplicam para os bairros pobres. Não é verdade isso? Oi, Paulo, seu microfone está desligado. Eu estava dizendo... Está me ouvindo agora? Sim. Sim, não, eu estou dizendo que não, que eu acho que é absolutamente contrário dessa sua observação. Eu acho que, ao contrário disso, nós precisamos ver como que os benefícios da infraestrutura verde devem atingir justamente os bairros mais populares e adensados. Existem muitas soluções para isso, é uma questão de bom projeto. Não existe essa história de que nós vamos fazer uma green gentrification, uma gentrificação verde, se a gente começar a melhorar a cidade. Então, nós estamos pondo-nos num beco sem saída. Nós não podemos fazer nada na cidade, porque tudo que fizermos na cidade vai ser para reforçar as segregações e injustiças sociais da cidade. Então, nós precisamos ver como que nós podemos trabalhar isso no sentido de trazer, como eu falei um pouco antes, todas as soluções também para os lugares mais carentes, em que tem justamente a necessidade de receber uma maior adequação. O problema é que nós fizemos uma lavagem cerebral na população e o povo, nos bairros carentes, querem justamente aquelas soluções antiquadas que não funcionou nos bairros centrais. Então, nós fazemos quase uma miniaturização, um encolhimento daquela asfaltamento, das guias sarjetas de concreto, das calçadas, etc., o posteamento, enfiamos dentro dos bairros populares, achando que eles estão recebendo uma vantagem, porque eles estão recebendo uma miniaturização da infraestrutura convencional antiga dos bairros centrais. E isso é um grande equívoco. Nós podíamos justamente começar a pensar que nesses bairros populares está uma solução muito mais ecológica de adensamento e que, se ela for bem resolvida, pode dar um desenho muito melhor para a cidade do que simplesmente esses bairros centrais que não são nada ecológicos. Eles podem ter uma maquiagem um pouco melhor, eles podem ter um pouco mais de espaço, mas eles são tão negativos e errados quanto, ou pior até, no consumo dos recursos do que os bairros periféricos. Você pega bairros Jardins na cidade de São Paulo, em que a questão da drenagem é absolutamente mal colocada e numa maquiagem de vegetação equivocada, de um paisagismo sem sentido, que perde todas as chances, apesar de lá ter espaço. Então, nós temos, na verdade, todo um conjunto de contradições que não permite você dizer que a cidade central é ecológica e a periferia está condenada a viver numa situação de degradação. Pelo contrário, nós temos que ver que, às vezes, o adensamento da periferia pode trazer uma solução para as áreas centrais. E as áreas centrais precisam ser reconfiguradas, não o contrário. Gente, temos uma pergunta aqui da Maria Silvia Mulaerte de Araújo, colocando o seguinte: o teletrabalho e o home office, que agora está tão em voga, né, foram bastante acelerados devido à pandemia. De que modo essa experiência se articula com o planejamento urbano daqui para frente? Bom, acho que a própria Fátima mostrou nos gráficos que ela mostrou naquele período da pandemia mais de reclusão, como que você teve a redução de uma série de impactos, né, Fátima?
Sim, não, eu acho que esse aspecto quantitativo é muito interessante, né? Porque aí foi do CO2, mas como a gente tem muito mais dados em termos de poluentes atmosféricos, foi né, a redução e o ganho em termos de qualidade do ar foi muito grande, realmente. Eu acho que tem muito espaço para esse teletrabalho. Agora, a questão que levanto, que eu acho que está mais ligada até com as interpretações que vocês podem fazer, é esse desgaste que todo mundo sentiu, né? Eu não sei, eu acho que se a gente for ver, é aquela história do quantitativo que a gente tem muito e a gente consegue fazer esse quantitativo, mas no aspecto social e psicológico, eu acho que o impacto é enorme você não ter um intervalo, né? O que eu sinto é que é interessante isso, porque quando a gente sai para o trabalho, a gente vai para um lugar para trabalhar, aí depois a gente retorna para casa, então a gente faz uma transição. E essa transição, de certa forma, a gente faz um desligamento, né? A gente desliga para ir para o trabalho, a gente desliga quando volta para casa. Quando a gente trabalha em casa, a gente perde essa noção. Então, você acaba não encontra tempo nem para fazer atividades que antes você fazia. E é engraçado, você tinha um tempo que você gastava no transporte. Mas acho que esse tempo, na prática, era um tempo de turn off, turn on, né? Você desligava e ligava. Agora, você não tem mais isso. Eu acho que do ponto de vista de economia, do ponto de vista de trânsito, de poluição, a melhora é grande. Do ponto de vista pessoal, acho que tem que ser preparado e tem que ser modificada essa estrutura de trabalho em casa, né? Ela também tem que ser melhor organizada, porque é um desgaste do aspecto pessoal, eu acho. Né? Não sei, eu acho que isso tem que ser planejado, né? Planejado dentro de um certo rigor de trabalho, assim, com certas regulamentações também. Ok. Tem uma questão aqui, deixa eu pensar aqui. Pergunta do Jean Ometo: como o processo de transformação com base em ações sociais pode ser efetivamente catalisado? Através de engajamento educacional, através de ciência para o cidadão? Como é que vocês veem como que esse processo de transformação pode ser efetivamente implementado? Paulo, eu tenho uma questão sobre isso aí, pegando uma questão que o Paulo comentou agora há pouco, Paulo Pellegrino, inclusive algo que foi comentado no relatório sobre percepção ambiental, né? Quando a gente olha, por exemplo, teve uma pesquisa em Belo Horizonte há um tempo atrás, de uns alunos aqui do curso de Ciências Socioambientais, em áreas mais carentes, quando se fala, por exemplo, em melhoria, investimentos públicos sobre investimento ambiental, essas soluções ambientalmente não ecologicamente corretas, canalização de rios para evitar doenças, a pavimentação, né, nos modos clássicos, né, de ruas, né, enfim, existe uma questão que eu acho que é extremamente interessante e importante quando a gente pensa em adaptação, é esse processo de educação ambiental e de instruir a população em todos os seus estratos socioeconômicos, né, da necessidade de readaptar ou repensar cidades em outros moldes, e colocando as opções, canalização versus parques lineares, pavimentação versus estruturas urbanas com maior perenização, né, enfim, capilaridade, não sei o termo exatamente que é usado. O Marcel Agustin, da UND, ele usa o termo climatização das políticas de adaptação, né? Eu acho que nós temos que começar a pensar em todas as esferas, setorialmente falando, transportes, habitação, etc., em procurar incluir mecanismos ou técnicas de adaptação às mudanças climáticas e transformar isso num processo contínuo de educação ambiental, né? Isso tem que fazer não só parte das políticas, mas dos currículos, né, e dos processos de formação. Né? A própria população ainda vê algumas determinadas soluções ambientais com nos moldes do producionismo, né, ou das velhas soluções, né, que foram pensadas em outros tempos, né, em que a urgência de adaptação às mudanças climáticas não era tão grande, né, como tem sido nas últimas décadas. Eu acho que essa questão da educação ambiental, que molde uma nova percepção sobre a relação entre ambiente construído e ambiente natural, é fundamental, e isso serve para todos os estratos e classes socioeconômicas. Né?
É uma questão que chegou agora da Camille Nolasco, né, que ela coloca o seguinte: entre a academia e a cidade, como realidade, me parece ainda haver um grande gap. Como citado em uma resposta há pouco sobre conforto térmico, gostaria de saber quais iniciativas de pesquisas estão fazendo a ponte entre o imaginado e o aplicável, através, por exemplo, do cálculo de custo para adaptação dos imóveis já existentes às mudanças climáticas, não só para conforto térmico, mas para reaproveitamento de resíduos e água e para maior resistência aos eventos climáticos extremos, como tempestades e ventos mais fortes. Posso tentar um comentário sobre a pergunta anterior? Sim. Depois até posso tentar essa também, mas a gente, respondendo um pouco ali ao Geometo, a gente tem uma necessidade enorme de trabalhar e de lidar com o fato de que a cidade é construída no varejo. A cidade é construída toda hora pelas pessoas que estão intervindo nela, né? Iniciativa pessoal, de grupos, de comunidades, etc. E a gente tem um enorme problema com a visibilidade do investimento em adaptação, né? Para que isso possa respaldar e dar segurança ao poder público e aos políticos para investir, né, em adaptação. Então, considerando essas duas questões, de fato, iniciar um processo de conscientização da população de todas as formas, inclusive nas escolas, sobre os riscos da mudança climática e os ganhos que se pode ter com a adaptação é fundamental, por essas várias razões, né? E deve ser feito em todas as esferas, desde a educação até, por exemplo, processos de engajamento da população em planos de contingência e diversas outras atividades que a gente conhece hoje, né? Sobre a segunda pergunta, se referia a como que a gente pode o custo, né, da adaptação das edificações e particularmente a habitação, não é isso? Isso. Pois é, esse é um dos pontos que eu levantei. Eu acho que essa é uma lacuna de pesquisa enorme que a gente tem. A gente quantifica muito pouco, né? Como cientistas, e particularmente na área de ciências sociais, ciências sociais e humanas em geral, a gente trabalha muito, que é a minha área, né? Com a qualidade e muito pouco com a quantidade, né? E isso faz com que seja muito difícil investir nessa forma de adaptação. Para o indivíduo que vai gastar os seus recursos com adaptação, inclusive sem saber quais são os ganhos possíveis e reais que ele pode ter, para o poder público, enfim, para todos, né? A informação em termos quantitativos de ganhos econômicos, políticos reais, né? E de segurança que podem ser obtidos com a adaptação é que vai fazer com que as pessoas possam decidir por adaptar, seja no varejo, seja por iniciativa do poder público. Então, acho que essa é uma lacuna de pesquisa que a gente precisa investir como prioridade absoluta. Legal. Tem uma pergunta que acabou de chegar, da Thaís Prado, que eu acho que é interessante. Colocou assim: do meu ponto de vista, acredito que nosso desafio é propor diretrizes e fornecer subsídios técnicos para a tomada de decisão quanto ao desenvolvimento resiliente. É também necessário uma gestão integrada dos recursos hídricos a fim de gerar segurança hídrica no âmbito local. Diante disso, eu pergunto aos palestrantes em termos resilientes: vocês acreditam que a questão da segurança hídrica está sendo corretamente abordada? Eu acho que não está sendo adequadamente abordada, evidentemente que não. Nós vivemos justamente numa eterna crise hídrica, porque nós jogamos fora a água que cai na cidade e trazemos a água de longe. Nós fazemos o pior dos mundos. Nós temos um mundo que nós estamos numa cidade que se afoga e morrendo de sede. Então, nós estamos justamente numa total paradoxo aqui em São Paulo, somente, eu não sei, mas a maioria das cidades do clima tropical úmido aqui de São Paulo, do Brasil, vivem nesse mesmo dilema. Nós jogamos fora a água que cai na cidade e corremos atrás de água como se fôssemos um país dos Emirados Árabes, sei lá onde, de um outro lugar seco. Então, nós estamos vivendo na pior dos cenários possíveis para uma segurança hídrica.
nós desperdiçamos justamente um dos principais recursos que nós temos, que é a água. E nós perdemos a água assim que ela cai no solo, pelo sistema de drenagem urbano que nós temos. E além disso... Aliás, quando ele atravessa a atmosfera, ele já carrega a poluição que estava no ar. Então, ele precisa ser tratado já. A água precisa ser tratada desde sempre, mas haveria muitas outras possibilidades se nós estabelecermos um conjunto de segurança hídrica para a cidade de São Paulo. Eu acho que uma infraestrutura verde poderia ser uma das soluções bem interessantes para começarmos a enfrentar isso. E, além disso, eu somo a isso que a gente conhece pouco as projeções climáticas locais, né, de modo a poder fazer adaptação, porque não tem adaptação sem conhecer o que vai acontecer com o clima no local. Então, não estamos adaptando de forma adequada. Aliás, não estamos adaptando porque não temos esses dados. É outra importante de pesquisa. Uma outra questão, Paulo e Maria, usando como exemplo a região metropolitana de Belo Horizonte, nos últimos 5 anos, nós tivemos 2 bacias hidrográficas completamente comprometidas por desastres de mineração, a bacia do Rio Paraupeba e a bacia do Rio Doce. Não existe integração de planejamento de recursos hídricos em contextos de riscos de desastre de mineração nas políticas de desenvolvimento econômico e de fomento à atividade mineradora. Não existe. O que aconteceu na bacia do Rio Doce, Paraupeba, que pegou muita gente de surpresa, não é surpresa nenhuma. E quando você tem um rompimento de uma barragem, isso acontece. E Belo Horizonte é sitiada por barragens, e a bacia do Rio das Velhas, que abastece 60% do consumo de água de Belo Horizonte, ela está completamente sitiada por barragens, inclusive barragens em risco de deslizamento. A próxima será a B2, que fica em Macacos, no município de Nova Lima, que está prestes a romper. Então, falta a gestão do desastre, a gestão do risco, inclusive do risco de rompimento de barragens ou de quaisquer outros processos econômicos que não integram a dimensão de planejamento de recursos hídricos no seu desenvolvimento, né? Eu duvido que haja, por exemplo, nas políticas de desenvolvimento da Amazônia, da agropecuária, etc., qualquer preocupação sobre a questão dos rios voadores, que tem a ver com o nosso abastecimento de recursos hídricos no Sudeste também. Eu acho que é urgente, né, essa necessidade de incorporar a perspectiva do planejamento de recursos hídricos em todas as políticas de desenvolvimento e de investimento em infraestrutura no Brasil. Isso não acontece. Como, né, novamente, retomando a palavra do professor Marcelo Agostinho, de climatizar todas as políticas setoriais, inclusive no que se refere à gestão de recursos hídricos. Uhum. Perfeito, gente. 3h58, então estamos chegando ao fim desse webinário muito interessante. Em nome da FAPESP, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, um webinário totalmente interdisciplinar, como o tema requer, com sugestões concretas para o nosso plano científico e sugestões concretas para discutir essa questão absolutamente estratégica para o país de achar uma saída sustentável para as suas cidades.